Olá, que bom estarmos novamente fazendo essas gravações, esses vídeos sobre final dos tempos. E hoje eu quero falar sobre um tema que talvez seja o mais importante de todos, né? Que são sobre mitos e verdades sobre o pós-morte, ou sobre a pós-morte. Existem muitas teorias sobre o que vai acontecer após a morte. Diversas religiões, diversas opiniões, escritos, né? Nós sempre nos baseamos na Bíblia. Entendemos que a Bíblia é o manual do Criador. É a carta que Deus nos deixou para que nós pudéssemos conhecê-lo e amá-lo e segui-lo. Uma vez eu estava viajando de Santo Ângelo a Caxias Passo Fundo, e na viagem um estudante de turismo, né, perguntou sobre minha fé, o que eu cria, e eu falei que eu cria o que a Bíblia dizia, né? E ele, eu não creio nisso. Eu falei, olha, existe um aspecto muito relevante nisso. Eu creio na Bíblia. Mas vamos admitir que não seja verdade, que não seja realidade. No final de tudo, o que eu perdi? Nada, porque a Bíblia ensina coisas boas. Ensina principalmente o amor, o perdão. Essa é a essência da Bíblia, né? E agora, se você não crer e ela for verdade, você vai ter muitos prejuízos, e um prejuízo fatal, que vai perder sua salvação. Então, ele olhou bem para mim e falou, acho que eu vou começar a estudar um pouco a Bíblia, né? Então, existem muitas teorias sobre o pós-morte que não constam da Bíblia, né? Por exemplo, a reencarnação, que é uma teoria do espiritismo, né? A religião espírita, Allan Kardec diz que as pessoas que têm pecados ainda para serem resolvidos, não foram ainda pagos, expurgados, né? Essas pessoas vão voltar no novo corpo e vão ter oportunidade de estar se purificando quantas vezes forem necessárias, né? Até terem a purificação, estarem com Deus. A Bíblia não fala sobre isso, né? Existe também a teoria do purgatório, que ela não é defendida só por católicos, não. Existem também evangélicos, né? Embora hoje, mesmo os católicos tenham muita convivência com irmãos católicos, eles não falam sobre isso, que é um local, vamos admitir, intermediário entre o céu e o inferno, onde os que não estão totalmente purificados terão um tempo de sofrimento, de dores, né? E certamente depois disso irão para a eternidade com Deus. Existem também os testemunhos de Jeová, falam que apenas 144 mil serão salvos, né? E a gente poderia ir, o próprio islamismo tem uma teoria sobre o pós-morte, mas eu vou trabalhar naquilo que eu creio que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? De qualquer maneira, esse é um assunto fundamental das nossas vidas. Nós podemos cometer muitos erros, né? Erro na profissão, olha, a profissão que eu escolhi não é ideal, paciência, mas tudo isso vai passar. Podemos ter o erro no casamento, podemos, nós somos sujeitos, mas isso passa, tudo passa, né? Agora, se nós errarmos sobre essa parte que nós estamos falando hoje, sobre vida eterna, aí nós estamos totalmente complicados, né? Porque aqui nós vamos viver 80, 90 anos, a eternidade são 80, 90 milhões, bilhões de anos, a eternidade nunca termina, né? Então nós não podemos errar nesse assunto. Por isso,
eu quero ler um texto que aquele que veio revelar para nós o que existe no outro lado, que é Jesus Cristo, né? Ele nos ilustra através de uma história de um rico chamado, aliás, o rico não tem nome, mas o pobre tem, é Lázaro, né? Então, eu queria ler para vocês em Lucas 16, capítulo 16, que vai dos versos 19 a 31. Ora, isso é Jesus narrando, tá ok? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Certo mendigo, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava atirado na porta daquele e desejava fartar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E o rico no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então, aqui só para a gente entender melhor esse texto, aqui se fala em dois lugares, o seio de Abraão e Hades. O seio de Abraão a gente pode entender como um paraíso, né? Jesus disse para o ladrão que morreu ao lado dele, se arrependeu, né? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então é um local que ainda não é o céu, que não é o local definitivo. E o Hades é um local de sofrimento, mas ainda não é o inferno. Então o rico que já não era mais rico, né? Que estava no Hades, viu, ele pôde enxergar Abraão no paraíso, né? Eu creio que a recíproca não é verdadeira, porque se nós estamos no paraíso, nós não vamos mais ver sofrimentos, né? Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, Hades é um local de chama. Veja que o que ele pede é uma coisa muito simples, né? Molhar a língua dele com água. Tamanho era o sofrimento no local que ele estava. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebesse os seus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então, veja que quem está num lugar não tem mais chance de passar para outro local. E quem está condenado no Hades não pode mais passar para o seio de Abraão, para o paraíso. E também, se alguém do paraíso quiser socorrer, ajudar, também não pode. Então a gente percebe que nesse texto não existe a ideia de purgatório, né, no local de se purgar. Já está definido, né, ou um local, um outro local. E ele replicou, quer dizer, aquele que era rico, que estava no Hades, peço-te, pois, ó pai Abraão, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testifique solenemente, a fim de que não venham eles também para esse lugar de tormento. Então ele pede para Abraão, manda Lázaro, né, para a casa dos meus irmãos, dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, eles vão vir no mesmo local que eu, porque eles não conhecem o que existe no pós-morte, né? Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que são Moisés e os profetas?
É a Bíblia. Aqui existia só o Velho Testamento, porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Depois disso é que nós vamos ter o Novo Testamento, né? Então ele está falando, eles têm a Bíblia. Mas ele disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for e ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, Abraão está dizendo que não existe essa possibilidade de reencarnação, de voltar, de querer contar como é que eram as coisas que foram vistas no outro lado, né? Então, a gente vê que vai eliminando essas possibilidades, né? Então, significa que nós morremos, nós desencarnamos, né? Então, o corpo é separado do espírito e da alma. A alma e o espírito, que vamos tratar como uma coisa só nesse momento, né? Em outra oportunidade nós vamos estar dando a diferença. A alma e o espírito são eternos. No dia que a alma e o espírito saem do corpo, o corpo morre. E o corpo vai desaparecer. E nós entendemos, e a Bíblia diz isso, que o corpo vai ser ressuscitado depois, no dia do juízo final, no dia do Senhor, mais para frente, né? Então, nesse caso aqui, nós entendemos que quando a alma e o espírito se desencarna, sai do corpo, tem um destino certo. Então podemos ver aqui uma grande quantidade de erros que esse homem cometeu. Eu costumo dizer que é o homem que mais cometeu erro na Bíblia, não é? Vamos ver alguns erros. E veja, o erro dele não era ser rico, porque Abraão era um homem rico. Abraão tinha muitas propriedades, né? Tinha escravos. Então, Abraão, o problema não é ser rico. Todos nós podemos ser ricos. Que nós vamos ver quais são os problemas aqui que ele teve, né? Primeiro de tudo, ele era uma pessoa egoísta. Ele cuidava dos seus interesses, gastando a sua riqueza consigo mesmo, né? Ele não estava preocupado com os outros. Ele estava preocupado em acumular riquezas, né? Essa é uma versão do capitalismo, né? Que é para nós acumularmos mesmo riquezas, né? Depois, um outro aspecto dele, um segundo erro, gula, apego excessivo a boa iguarias, que por si só não há erro, né? Mas ele se prendia, a vida dele era comida, bebida, né? Um terceiro erro, ele era um homem vaidoso, gostava de ser admirado, se vestia impecavelmente, né? Ele, linho finíssimo. Então, tudo isso poderia não ser problema se nós estivéssemos abençoando, amando as pessoas, ajudando as pessoas, né? Mas ele era o quarto erro, sem compaixão, sem piedade, pela extrema dor dos outros, né? Não se interessava, cuidava de si mesmo, né? Da sua família. Um outro erro, né? Que seria o quinto, não lia e nem cria na Bíblia, que conduz a uma autoanálise, né? A Bíblia é importante porque é como nós estivéssemos olhando no espelho e nós estivéssemos vendo a verdade, o que nós somos, né? Então, na Bíblia nós vamos ver o ideal de Deus. E Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Esse é o maior erro, né? Porque a Bíblia que nos aponta, é uma placa que nos aponta para Jesus como Salvador, para Deus, né? Um outro erro seria o sexto, acreditava que os mortos poderiam retornar. Veja, ele pede para Abraão, né, para que Lázaro retornasse, né? Certamente ele acreditava numa reencarnação, numa volta do homem depois da morte, né? Mas tem uma passagem em Hebreus, no livro, na carta aos Hebreus, que diz, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso está em Hebreus, capítulo 9, verso 27. Então não tem esse retorno, né, que algumas pessoas pensam que tem. Um outro erro, acho que é o sétimo aqui,
Ele não sabia orar para a pessoa certa, a oração dele era ineficaz. Por quê? Porque ele orou para um santo. Abraão é, eu creio, dos maiores dos santos, né? Deus escolheu esse homem, e esse homem foi fiel, ele era conhecido como amigo de Deus. Ele criou o povo hebreu, deu origem ao povo hebreu, né? Jesus é da origem de Abraão, da genealogia de Abraão, né? Abraão, pai de Isaac, avô de Jacó, as 12 tribos de Israel. Que homem maravilhoso foi esse, né? Ele é conhecido como pai da fé, ele creu, por isso ele foi salvo. Então, mas o que a gente vai observar, que ele orou para Abraão e não orou para Deus. A oração certa é nós orarmos para Deus, em nome de Jesus, né? Jesus disse, e tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja, a verdadeira oração em nome de Jesus ao Pai. E nesse momento, nós glorificamos a Jesus, glorificamos ao Pai, porque o Filho é o Filho amado, né? Então, se a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração não for direcionado a Deus em nome de Jesus, ela não tem valor, ela não tem significado, né? Mesmo que ele disse, tem misericórdia de mim, mas Abraão não podia fazer nada, quem pode é Deus, né? Então ele orou para a pessoa errada. E o último erro que nós relacionamos aqui, que seria o oitavo, ele era um homem sem arrependimento, né, de todos os erros que ele tinha feito, na maldade que ele tinha feito, né? Se ele talvez orasse a Deus dizendo, Pai, eu pequei, eu errei, perdoa-me, né? Talvez pudesse até acontecer alguma coisa, não sei. Mas ele disse que estava sofrendo e queria alívio. Ele não amou a Deus, mas ele queria alívio. Ele não gostava do lugar que ele estava, mas também não queria a glória de Deus. Veja, isso é muito importante. Se nós não amarmos a Deus aqui na terra, não vamos amar a Deus em outro local. É a chance que nós temos agora. Se nós não identificarmos Jesus como enviado, e adorarmos Jesus, também nós não vamos saber que lá em cima ele é o enviado do Pai, o Salvador, né? E nós não vamos amá-lo, porque se não amamos aqui, não vamos amar lá. Então, quem não ama Jesus na terra, não vai amá-lo no Hades, no inferno, né? Todos do inferno vão amaldiçoar a Deus. Isso é bíblico, né? Está dizendo isso. No Apocalipse, capítulo 9, mostra que apesar de pragas terríveis que estão acontecendo na terra, os homens não se arrependem da maldade. Eles blasfemam contra Deus. Então, nós podemos dizer que quando nós amamos a Deus, nós temos um destino de estar junto com Ele. Nós queremos estar juntos daquele que nós amamos. E o amado, o objeto amado, que é Deus, quer que aqueles que o amaram estejam juntos. E nós amamos e temos acesso a Deus através de Jesus. Então, essa passagem aqui mostra muito claramente, não há dúvida, quem está falando, repita, a maior autoridade no assunto, que é Jesus, né? Então está mostrando que não existe fim da vida humana, que todos nós somos eternos. Uns viverão para condenação, outros viverão no gozo eterno, na graça eterna, né? Então a vida não termina aqui, mas nós, a partir do momento que nós morremos, quando o nosso corpo estiver lá no velório, sendo velado, né, ou nós estamos no seio de Abraão, ou nós estamos no Hades, não tem alternativa. Então é importante nesse momento a gente estar refletindo sobre isso, nesses dias difíceis que nós vivemos, né? Tanta gente morrendo precocemente, tanta gente, não é só problema de pandemias, mas tantas coisas acontecendo. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos crer em Jesus. Vamos orar. Pai Santo, nós pedimos que todos esses que estejam nos ouvindo, que possam optar por Jesus, dizer, eu creio em Jesus, eu quero estar com Jesus, Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida que me leva ao Pai.
que todos possam, Deus amados, estar olhando para Jesus e tendo a vida eterna, indo para o seio de Abraão a partir da morte. Isso se o Senhor não voltar antes. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.